Olá, seja bem-vindo ao Politibus nos Bastidores do Poder. Esse é o podcast que te traz entrevistas exclusivas com diferentes personalidades da política brasileira. Eu sou Gabriel Bus, apresentador deste podcast e editor-chefe do Politibus, que agora cresceu e que você pode acompanhar não só aqui, ouvindo a gente, mas também no nosso portal, politibus.org, e na nossa rede social Instagram, @politibus. Nos siga lá, acompanhe, tenha acesso à informação em primeira mão e também conhecimento sobre termos e explicações da política brasileira que às vezes é tão complexa. Eu estou muito feliz de anunciar que nós estamos estreando hoje a 4ª temporada do Politibus. E como convidado, temos um senador ilustre, o senador Esperidião Amin, do Progressistas de Santa Catarina. Ele que já foi governador do estado de Santa Catarina, nos concedeu uma entrevista na última terça-feira, 8 de setembro, e falou conosco sobre Lava Jato, Procuradoria-Geral da República, economia, educação, o futuro das reformas que estão hoje no Congresso, e também falou sobre a aproximação do presidente Jair Bolsonaro com o seu partido, o Progressistas, e muito mais. Além disso, também falamos sobre o impeachment do governador de Santa Catarina, Carlos Moisés. Seja bem-vindo à 4ª temporada do Politibus e confira agora, então, a entrevista com o senador Esperidião Amin, do Progressistas de Santa Catarina. Senador, mais uma vez, muito obrigado por ter aceito nosso convite, por falar conosco. Seja bem-vindo ao podcast. Muito obrigado a vocês também. Suas ordens. Senador, eu gostaria de começar falando sobre um episódio bem recente, que é a aprovação do novo Fundeb, que agora passa a ser permanente. Qual o significado disso para a educação brasileira? Olha, eu acho que é um passo muito importante. Não chega a ser uma revolução, mas é uma mudança de parâmetros, de paradigma, porque vai significar um volume de recursos crescente, constante, estabelecido por emenda constitucional, ou seja, de modificação muito difícil, ou seja, tanto quanto a democracia permite. É algo permanente, repito, crescente. Sim. Definitivamente introduz também a questão de avaliação, de indicadores, ou seja, não é simplesmente colocar mais dinheiro, que é muito importante, mas também cobrar resultados e estabelecer uma forma crescentemente aprimorada de avaliar resultados no setor que é decisivo, fundamental para o país, especialmente por se tratar de ensino básico. Sim. Eu também queria falar de algo recente, senador, agora passando para o lado da economia, que foi a votação do veto do presidente Jair Bolsonaro ao reajuste de servidores públicos até dezembro do ano que vem. O senhor foi um dos senadores que votou pela derrubada do veto. E eu queria saber quais foram os seus motivos, senador, porque segundo o Ministério da Economia, a derrubada do veto significaria aumento de gastos de aumento de gastos com funcionalismo durante a pandemia. Aliás, dentro da cacofonia que se estabeleceu, o Ministério da Economia chegou a dizer que isso representava uma despesa, um rombo de 130 bilhões. Quando, na verdade, a emenda que foi vetada, aprovada na Câmara, aprovada depois no Senado e vetada pelo presidente, foi apresentada pela liderança do governo no dia 2 de maio, aliás, no dia 5 de maio, na Câmara dos Deputados. Então, houve realmente um curto-circuito de comunicação, a ponto de o governo dizer que tinha combinado com os governadores que era para estar no texto, mas ser vetado e mantido o veto. Quer dizer, uma confusão muito grande que acabou sendo corrigida pela própria Câmara, onde o assunto nasceu. Acho que foi uma lição para todos nós de como a comunicação nestes tempos de pandemia pode sofrer curto-circuito. A falta de comissões permanentes, a sessão remota significa apenas um binário 1-0 e a orientação pode ser equivocada ou ambígua, como foi. Acho que foi uma lição para todos nós, felizmente sem prejuízo para o país e sem sequer o risco para o prejuízo que foi produzido, esse risco, por emenda apresentada pelo próprio governo. Certo. Valeu como lição para todos, inclusive para o governo.
Entendo. Além disso, nesse episódio, inclusive, senador, o senhor e vários senadores não ficaram nada satisfeitos com a maneira e com o tom que o ministro Paulo Guedes usou no dia seguinte à derrubada do veto. O senhor, inclusive, formulou um convite para o ministro se explicar. O senhor acha que o ministro... Eu fui antecipar. Houve uma antecipação. O próprio presidente do Senado apresentou um requerimento com um número anterior ao meu. E, portanto, o meu ficou apenas apensado ao requerimento que o presidente do Senado apresentou e aprovou. Cabe a ele, presidente do Senado, que foi o relator do projeto, foi quem nos disse que o governo concordava com aquilo. Isso está tudo documentado pela sessão. E, no final, apresentou. Não participou da sessão, não presidiu a sessão que deliberou sobre o veto. E, finalmente, se apressou em apresentar um requerimento convidando o ministro. Repito, apresentou um requerimento, inclusive, numerado com um número anterior ao meu. Portanto, o requerimento que foi aprovado convidando o ministro para explicar o que ele quis dizer, com a história do crime e com o valor de 130 bilhões de prejuízo para o país, agora dá responsabilidade do presidente do Senado. Sim. O senhor acha que o ministro Paulo Guedes ele não aprendeu a lidar com a política em Brasília ainda? Não, eu acho que ele aprendeu, ele tem sido muito competente. Eu próprio já participei de uma reunião com ele, depois desse incidente, em que ele deu a sua explicação. No caso, foi na reunião da comissão criada pelo Congresso Nacional para acompanhar a Covid, uma comissão muito importante, mista de deputados e senadores. Hoje, por sinal, temos reunião às 10 horas. O ministro já deu a sua explicação numa versão moderna de Santo Agostinho. Bateu no pecado e não no pecador. Quanto ao requerimento aprovado, ele é de autoria do presidente do Senado, que pode agendar para quando quiser, para satisfazer o seu requerimento, que eu não subscrevi, mas apresentei requerimento semelhante, no sentido de que o ministro explique democraticamente, como cabe a quem acusa uma instituição, não uma pessoa, para que ele explique. Aproveitando e fazendo a última pergunta sobre esse tema de economia, a gente tem percebido do mercado, a gente ouve isso, do mercado financeiro, de que há uma mudança na política econômica do governo ou uma tentativa de mudança por parte de alguns ministros. O próprio presidente tem sido pressionado. O senhor acha que o governo pode dar realmente uma guinada e mudar a política econômica que prometeu nas urnas em 2018? Não, o que se discute é, primeiro, como tratar a pandemia. E acho que a discussão acabou. O mundo inteiro sabe que durante a pandemia, despesas extraordinárias e não permanentes, ou seja, que não ficam incorporadas ao organismo público, não geram inflação. Tanto é que não está gerando inflação em nenhum lugar do mundo o imenso volume de recursos que a pandemia está requerendo. Não apenas para as ações de saúde, como também aquelas do tipo auxílio emergencial, que foi é um êxito extraordinário no país. Na pandemia não existe mais discussão. Na pós-pandemia, eu acredito que o governo não vai mudar a rigidez fiscal de não aumentar despesas de custeio. Ou seja, não incorporar ao volume de despesas que o Estado carrega nas costas mais nada. Acho que isso não mudou e o Congresso tem essa consciência também. A grande dúvida é sobre a capacidade de investir. Eu não tenho dúvida de que o Brasil vai voltar a crescer. Com as reformas vai crescer mais rapidamente. Mas dois aspectos são indiscutíveis para mim. Primeiro, no setor agro, ou seja, produto primário, nós somos campeões e somos condenados, entre aspas, a continuar sendo campeões mundiais. Independente de inveja, de denegrirem esta ou aquela deficiência do país, por exemplo, na questão ambiental, o Brasil tem uma competitividade indiscutível. E por isso continua a crescer até na pandemia. O projeto de reindustrialização inteligente, que vai nos manter inseridos no cenário internacional, com uma capacidade de autossuficiência na produção industrial brasileira, maior do que a que a pandemia revelou graves deficiências, tanto em setores de alta tecnologia,
quanto em setores tradicionais, como a indústria têxtil. Então, a reindustrialização inteligente, que vai ser o fortalecimento dos elos da nossa cadeia produtiva, para que a corrente produtiva, para que o cluster seja todo ele fortalecido, isso vai dar para o país uma larga margem de crescimento. Então, nós vamos voltar a crescer. Alavancar, por exemplo, a logística, não pode ter o mesmo tratamento das despesas de custeio. Nós temos que encontrar uma forma de, sem gerar inflação, o governo poder oferecer alguma garantia, não precisa executar as obras, mas oferecer alguma garantia, como toda parceria público-privada exige. Por exemplo, marco legal de saneamento. Vamos precisar de 490 bilhões até 2032. O Brasil não tem esse dinheiro. O investidor não vai investir sem alguma garantia. E onde houver necessidade de subsídio, o governo vai ter que ter alguma fresta, algum ponto de apoio para que esse investimento se materialize, senão ele vai ficar apenas no papel, poderia ter sido. Então, a flexibilização do conceito do que é garantia para investimento e não para despesa de custeio, isso é imperioso. Basta dizer que nós temos que rever o conceito de dívida bruta do Brasil. Ninguém usa conceito de dívida bruta no mundo, é dívida líquida. Sim. Ou seja, o Brasil tem que explorar uma forma, não para aumentar a despesa, nem para criar Tribunal Regional Federal, nem para aumentar salário de categorias que não têm a ver com pandemia, e agora não pode aumentar nenhuma categoria até o final do ano que vem. Então nós temos que ter rigidez no custeio e temos que ter alguma flexibilidade para alavancar investimentos, mesmo que sejam executados por investidores internacionais, pela iniciativa privada, ou seja, sob a responsabilidade de gestão privada. Certo. Senador, o senhor falou do crescimento, que o senhor acredita que o país pode voltar a crescer rapidamente, mas isso condicionado às reformas. O senhor acha que há chance de algo ser aprovado, de alguma das reformas ainda este ano, tanto da tributária quanto da administrativa? Não acredito que nós tenhamos aprovada a reforma tributária, porque é um assunto federativo muito complexo. Sim. Mas acho que o governo pode dar passos. Por exemplo, ao manter a desoneração, com o consentimento do Congresso, o governo terá o direito de promover mudanças tributárias que compensem a sua futura renúncia de receita nesses setores a partir do ano que vem. Então, algumas modificações tributárias pontuais e expressivas podem ocorrer. Mas uma reforma que modifique, como nós precisamos, toda a concepção do sistema tributário brasileiro, eu acho muito difícil aprovar neste ano. De igual sorte, em termos de reforma administrativa, a contenção que nós temos já é satisfatória para que haja a decolagem na retomada da economia. Eu estou convencido de que nós já temos as ferramentas para prosseguir no V, na segunda aba do V, ou seja, na aba ascendente do V, e já se denotou nos meses de julho, agosto, e agora em setembro eu tenho a impressão de que ela vai ficar mais clara ainda perante todos nós. É o V, a aba do V, a ascensão. Sim. Senador, eu queria tratar do assunto Procuradoria-Geral, Ministério Público e Lava Jato. Eu li uma proposta que está no Senado, na qual o senhor é um dos autores, que propõe uma mudança na forma da escolha do Procurador-Geral da República. Essa proposta, encabeçada por diversos senadores, ela vem de encontro com a desaprovação da conduta que Augusto Aras tem tido desde que assumiu o Ministério Público? Não, eu acho que o debate desse assunto, o debate de como prover o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal, o debate de como prover esses cargos que são representativos da ordem do sistema jurídico brasileiro, do sistema jurídico institucional do governo, eu acho que é um debate importante, mas eu pessoalmente acho que o desempenho do atual Procurador-Geral da República é muito positivo para o país. Eu acho que
sou defensor, acho que a Lava Jato foi altamente positiva para o Brasil, mas houve excessos e um escândalo, aquela história de aproveitar 2,5 bilhões de reparações por prejuízos praticados e mal feitos da Petrobras para fazer uma fundação para a Lava Jato do Paraná operacionalizar, prestando contas aos Estados Unidos. Se um político fizesse isso, já estava preso. Então houve excessos, houve abuso, e tudo que fica perene, tudo que não é renovado, tudo que não tem alternância de pessoas na gestão, leva a isso. O cidadão acha que pode ser o rei do mundo. Essa barbaridade que a Lava Jato de Curitiba pariu foi colocar a mão no dinheiro que tinha que retornar ao Brasil para fazer uma fundação de estudo. Isso aí, se um político fosse o mentor disso, já estava preso. De forma que há um imenso saldo positivo, mas há fatos negativos que não podem ser jogados para baixo do tapete e tem que ser apurado. Inclusive, hoje, o agora ex-procurador, né, e comandante da Força Tarefa, Deltan Dallagnol, da Força Tarefa da Lava Jato de Curitiba, vai ser julgado por um caso de um colega de casa do senhor Renan Calheiros, que acusa o procurador de intervir nas eleições do Senado, da presidência do Senado em 2019. Como que o senhor vê essa situação? Julgamento. Todos nós, e os políticos somos os que aprendemos isso mais rapidamente, temos que ter as nossas decisões julgadas, avaliadas. Você me perguntou sobre o veto. Eu respondi com humildade, educadamente, como é do meu dever. Sim. Como é do meu dever. Agora, ninguém pode ficar, num sistema republicano, infenso à investigação. E cada qual tem o foro para que essa avaliação do seu comportamento ocorra, além daquela avaliação da opinião pública. Como o cargo de juiz ou de promotor não é um cargo eletivo, ele fica mais isolado em relação à opinião pública. Mas todos têm que ter um foro para seu julgamento. O próprio ministro do Supremo tem um foro, que é o Senado Federal. Nunca houve nenhum caso de impeachment de juiz do Supremo. Por quê? Porque a decisão hoje é restrita ao presidente da casa, quando, na verdade, a responsabilidade deveria ser da casa. Ou seja, o poder constituído é o Senado, que junto com a Câmara forma o Legislativo. E não o presidente, nem da Câmara, nem do Senado. Talvez esse monopólio, essa monocracia, que seja a causa de alguns pretenderem ter eleições e reeleições indefinidamente, quebrando o princípio republicano da alternância. Sim. Vale para a Lava Jato, vale para o meu mandato e vale para o mandato de presidente do Senado e da Câmara. Nós estamos na República, não estamos na monarquia, nem no império em que os cargos são perenes. Certo. Senador, eu também queria tocar no ponto do seu partido, Progressistas, não no âmbito do Senado, mas também no âmbito em Santa Catarina, mas em primeiro lugar no Senado, porque desde a última vez que nós conversamos ano passado, quando o senhor também conversou com o podcast, muita coisa mudou. Hoje o governo tem uma base aliada e o Partido Progressistas faz parte dessa base. Inclusive tem o deputado Ricardo Barros lá na Câmara, que é líder do governo. Como que o senhor vê esse momento de aproximação? E eu queria saber do senhor. O senhor hoje se considera um senador de base do governo ou um senador independente? Eu continuo agindo de acordo com a minha consciência, mas nunca mudei de partido, já divergi. Agora vejo o fato de o meu partido ser base do governo com a maior alegria. Sim. Primeiro, porque eu conheço o presidente Bolsonaro desde 1991, quando ele assumiu pela primeira vez o mandato de deputado federal, filiado ao meu partido. Sim. Na época ainda era PDS. Ele ficou muitos anos, inclusive, né, no seu partido. A minha esposa foi eleita deputada federal naquele ano, de 90, assumimos em 91, e o deputado Jair Bolsonaro ingressou nas hostes do meu partido. Por isso eu costumo dizer agora que ele está sem partido, olha, ninguém se perde no caminho de volta. E nunca este meu partido, que hoje é o Progressistas, que o
deputado, Bolsonaro integrou até 2018, quando saiu do partido para ser candidato. Portanto, nós temos uma familiaridade, né, um DNA muito próximo. Sim. Eu vejo com muita satisfação a seguinte circunstância. Nós nunca tivemos na presidência da República, nos últimos 30 anos, alguém tão próximo do meu partido quanto o presidente Jair Bolsonaro. Somos iguais? Não. Cada um de nós tem a sua peculiaridade, a sua formação, a sua vida, a sua ecologia. Mas ele foi, durante esses 30 anos, pelo menos durante 24, 25 anos, foi filiado ao nosso partido. Talvez um pouco menos. Mas a mais longa carreira política partidária do presidente Bolsonaro foi no meu partido. Então primeiro que eu quero que o Brasil dê certo. Segundo, tenho a maior simpatia pela sua atuação. Isso não quer dizer que eu incondicionalmente tenha que votar a favor de qualquer proposição do governo. Mas tenho a simpatia de que, nas linhas gerais, o governo tem um rumo certo e acho que deve ser apoiado com correções, com aperfeiçoamentos que são inerentes à responsabilidade do Congresso Nacional. Certo. O senhor defende ou já tentou conversar com o presidente sobre uma possível filiação novamente, já que o presidente está sem partido? Eu costumo dizer que ninguém se perde no caminho de volta. Não precisa dizer mais do que isso. Agora, qual é o projeto dele? Eu me coloco no lugar dele. Eu acho que ele não deve se filiar em partido nenhum, pelo menos no momento. Para quê? Para não se envolver na eleição municipal. O que o Brasil ganha com o presidente Bolsonaro participando ativamente da eleição municipal deste ano? Não sei. Acho que não ganha nada. O país não ganha nada. Então, falo isso porque você perguntou. Mas acho que, do ponto de vista do Brasil, a filiação do presidente ou a criação de um partido, a filiação de um partido nesse momento, não interessa para o Brasil. Sim. Por isso, mesmo que ele tenha vontade, se quiser voltar para o nosso partido, será recebido de braços abertos, mas acho que não é a melhor decisão. Entendo. Senador, eu ainda tenho uma última pergunta antes da gente encerrar, que é sobre o seu estado. Hoje o governador de Santa Catarina, Carlos Moisés, está enfrentando um processo de impeachment juntamente com a vice, a Daniela. A comissão já está formada, inclusive o seu filho é o presidente, o deputado João Amin. Como que o senhor vê esse momento da política catarinense, e o que o senhor acha que o governador, o senhor acha que o governador conseguirá se manter no cargo? Olha, eu considero a situação muito delicada e muito grave. Em primeiro lugar, o impeachment que está em curso tem como fundamento o pagamento de uma equiparação salarial entre procuradores do Estado e da Assembleia que não teria seguido o rito estritamente estabelecido em lei. Este assunto não me parece demandar um impeachment. Por quê? Porque o pagamento de uma equiparação salarial não é decidido pelo governador, é decidido pelo judiciário. E o governo protesta, reclama, paga. E se tiver pago em excesso, são servidores públicos. E, no caso, procuradores do Estado. Aqueles que têm que dar o exemplo da boa defesa e têm dado. Por exemplo, no caso da discussão dos royalties do petróleo, foi a Procuradoria-Geral do Estado que defendeu o interesse de Santa Catarina e na mais longeva ação civil originária, que foi a 444, teve uma vitória expressiva esse ano. Depois de 29 anos de demanda, 28 anos de demanda. Porque essa ação iniciou no dia 4 de outubro de 1991. Então, é um grupo talentoso. Se houve um pagamento a mais, eles estão todos presentes para devolver. O Estatuto dos Funcionários Públicos prevê. Se houver uma decisão dizendo, terminativamente, olha, esse pagamento foi excessivo em R$1.000, suponhamos, por mês, essa devolução é regrada pelo Estatuto do Funcionário Público. Eu acho que este assunto
não demanda o impeachment. Então, agora, há um outro caso que é mais grave, que é a compra de respiradores. Vamos pegar o caso de São Paulo, que é do Rio de Janeiro, todo mundo já conhece. São Paulo também comprou respiradores, pagou antecipadamente, sem garantia real, 242 milhões de reais no final de março deste ano. Sim. No dia 1º de abril, Santa Catarina pagou 33 milhões, por uma quantia diferente. Tá? Foram 3 mil respiradores, aqui foram 200. Tá? Então, isso aí tem que ser investigado. Houve uma CPI aqui em Santa Catarina sobre esse assunto, que não chegou a apontar o responsável. Então, por não ter sido apontado o responsável, a responsabilidade final é do governador do Estado, mesmo não sendo um agente administrativo, no caso, ele é um agente político. Sim. Então, foi autorizado agora, no dia 10 de agosto, foi determinada a investigação pelo STJ para saber da responsabilidade do governador neste um lastimável episódio, né? Pagar 33 milhões para uma empresa do Rio de Janeiro representando um fornecedor chinês, sem ver a cor do respirador. Isso não tem, isso é uma barbeiragem administrativa intolerável. Sim. No caso do Rio de Janeiro, a coisa é mais complexa. No caso de São Paulo, é muito semelhante. E deve estar havendo também uma investigação pelo STJ. Sim. Então, hoje está sendo pedido um novo processo de impeachment sobre este assunto. Este eu não posso dizer que não é procedente. Porque se houve uma compra de respiradores sem as cautelas que agora são lei, nós aprovamos na semana passada a medida provisória 961, que permite que durante a pandemia se pague antecipado alguma coisa, desde que o credor apresente garantias de que, não entregando o que vendeu, haverá garantias para que o Estado seja ressarcido. Quer dizer, a pandemia nos pegou num momento complicado, que favoreceu a facilitadores, a espertalhões e a corrupção, que, ocorrendo na pandemia, é mais hedionda ainda. De forma que esse caso é um caso que a Assembleia Legislativa vai ter que analisar, porque o foro para isso é político inicialmente, e depois se constitui uma comissão com juízes, com desembargadores do Tribunal de Justiça e deputados, para julgar o governador. Eu tenho a impressão de que, neste caso, deste novo pedido de impeachment, será decisivo o que o STJ determinou que a Polícia Federal apure. Ou seja, o que for apurado pela Polícia Federal em termos de responsabilidade será decisivo para conduzir politicamente o processo de impeachment que está sendo solicitado hoje. Hoje, e a CPI dos respiradores está entregando o pedido de impeachment, seria o segundo pedido de impeachment, segundo processo de impeachment que está sendo solicitado hoje pela CPI que apurou a compra desses respiradores. Eu acho que de maneira fundamentada, pelo menos. Houve uma malversação de dinheiro público, houve prisões, inclusive, da ECO, Polícia Estadual atuaram. Então, tem fundamento, mas o veredito vai depender muito da apuração do STJ. Certo. E, para finalizar mesmo, o senhor, senador, pretende apoiar algum candidato em Santa Catarina? Pretende participar das eleições para a prefeitura, pelo menos de Florianópolis, que é onde ali a sua região? Eu tenho partido. Eu nunca mudei de partido. Né? Eu sou progressista, como fui do PDS, do PPD, do PPR. E estou todo dia, apesar de não poder participar presencialmente, virtualmente, 2, 3 lives e com o nosso pessoal que está cuidando da eleição municipal com a minha torcida. Vamos ter um grande número de candidatos a prefeitos, vice-prefeitos, vereadores. Ou seja, nós vamos crescer nesta campanha. Essa é a nossa expectativa. Certo. Só quero complementar. Eu falei muito rapidamente sobre alternância. Sim.
Eu não sou contra que se proponha, por emenda constitucional, que o presidente do Senado e da Câmara possam ser reeleitos, mas votarei contra. Subscrevi por concordar inteiramente com o teor de uma nota a esse respeito lida pelo senador Álvaro Dias. E quando subscrevi é porque apoio que haja alternância no exercício da presidência da Câmara e do Senado e por semelhança nas Assembleias Legislativas e nas Câmaras de Vereadores. Senador, muito obrigado pelo seu tempo, obrigado por responder as perguntas, muito obrigado mesmo. Grande abraço. Um abraço, obrigado. Você acabou de ouvir a entrevista com o senador Esperidião Amin, do Progressista de Santa Catarina. Mais uma vez eu quero agradecer a disponibilidade do senador, agradecer por ter feito parte desse primeiro episódio que está estreando a 4ª temporada do Politibus. Muito obrigado ao senador. Você conferiu então várias notícias e informações exclusivas aqui do Politibus sobre o que pensa o senador sobre a Lava Jato, a economia, o futuro do país e também sobre o processo de impeachment do governador de Santa Catarina que está correndo lá na Assembleia Legislativa do Estado. Você vai continuar acompanhando diversas entrevistas aqui ao longo dessa nova temporada nesse segundo semestre de 2020, um ano que está sendo bem desafiador para todos nós. Eu vou ficando por aqui, eu espero que você tenha gostado, aproveitado e conhecido um pouco mais do que pensa o senador Esperidião Amin, porque essa é a nossa proposta, que você conheça um pouco mais do que pensam cada político de diferentes esferas do poder público e também faça sua análise sobre a política brasileira. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço, obrigado por você que está sempre conosco e não esqueça de nos acompanhar no portal politibus.org e na nossa rede social @politibus lá no Instagram. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau!